Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para duas passagens agora. Primeiro, João 8:58. João 8:58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E agora pulemos para o capítulo 10, o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Oremos. Mais uma noite preciosa, porque podemos, pela graça, pelo poder invencível do nosso Deus, podemos lançar a semente santa, espalhando-a pelo Brasil inteiro e pelo mundo, na esperança de que frutifique para a tua glória, Deus. Então, abre nossa mente, dá-nos tua luz, porque na tua luz é que podemos ver a luz do Senhor. Obrigado, e que a tua palavra nos traga temor, tremor, conversão sincera a Cristo. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu vou trazer aqui esta mensagem sobre a única porta para a salvação. É uma mensagem evangelística, certo? Mas não é tanto chamando tanto o pecador ao arrependimento. Está incluído isso, está embutido nisso. Mas é uma mensagem sobre esclarecimentos. A única porta para a salvação. E eu estou aberto aqui nesse capítulo 10 de João. Aliás, um capítulo esplêndido. É o capítulo principal onde Cristo se define como o pastor das ovelhas. Tem paralelismo? Tem no Velho Testamento, tem lá no Salmo 23, tem Ezequiel 2 vezes, que ele fala das ovelhas. Então é ele aqui, o mesmo Senhor Jeová do Velho Testamento aparece aqui. Então, queridos, eu quero trazer isso para vocês, porque também nós estamos enfrentando em nossos dias o espírito do anticristo. Todo o trabalho sutil do diabo em nossos dias é para arrancar a verdade dos corações. Ele quer implantar mentira. Ele é o pai da mentira. Dentro das igrejas e fora da igreja, a tentativa dele é de frustrar os desígnios de Deus, conforme está escrito. E a gente não pode, vamos dizer, ignorar os ardis do diabo. Nós não podemos. Então, queridos, o espírito do falso Cristo, ele tem entrado também em nossas casas, nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, para provocar outros desejos. É comum ver um sentimentalismo religioso hoje, muito comum, sem nada a ver com a verdade bíblica. É comum ver gente levantando as mãos, é comum ver mulheres pregando, e todo mundo gosta disso, porque elas estão fora do lugar delas. E veja, e tudo isso traz aos homens um sentimento de bem-estar. Eles nunca verão quem são eles, enquanto a verdade não for pregada. Cristo é a única porta para a salvação. Isso é a coisa mais importante que tem que ser falado. Porque se eu não entrei por essa porta, não vai resolver nada na minha vida. Quem eu sou? Sou da Igreja Batista, sou fulano de tal, conheço a Bíblia e tal. Isso não tem valor nenhum se eu não entrei pela porta.
por essa única porta. Ok? Por outro lado, você verá que esse falso Cristo acena para você, para mim, todo momento. Satanás não para. O trabalho dele é terrível hoje. Ele está semeando mentira por todo lado. Nas escolas, nas igrejas, na política, nas famílias. Então, se tem uma verdade, a verdade da salvação, ele vai arrancar aquilo. Então, ele vai dizer que você está sob o domínio dele. Então, quero apresentar aqui agora o verdadeiro Senhor. Aquele que veio do céu à terra. O Senhor Jesus Cristo. O Cristo moderno é oculto, é disfarçado, não tem teologia para ele. Ele se esconde atrás da teologia de Cristo, mas ninguém percebe que é o próprio diabo disfarçado. Mas o nosso Senhor, ele não se escondeu de nós. Ele se apresenta dizendo, eu estou aqui. Foi assim que ele fez com os judeus, no capítulo 8. Por isso que eu dei aquele versículo lá de João 8. Eu sou. Então ele se apresentou. Jesus não se esconde. São os homens que se escondem dele. Ele é a verdade. Ele não escondeu a verdade. Ele trouxe a verdade à baila, a lume, para todo mundo saber quem é ele. O Deus vivo e verdadeiro que se manifestou entre nós. Então, tendo essa assinatura, eu sou, tomemos para nós a promessa de salvação. Por quê? Eu sei que tem muitas pessoas dentro das igrejas que jamais foram salvas. Jamais. Jamais entraram pela porta. E nem querem entrar. Então, com esta explicação inicial, eu vou apresentar o grande eu sou, e logo em seguida que ele, para o pecador, ele é a porta. Eu sou a porta. Está vendo aqui? Ele dá aquela assinatura dele, eu sou o quê? Para quem? Para todos os pecadores. Eu sou a porta. Então, tendo esta verdade perante nós, então, em primeiro lugar, há um perigo grande de estar se enganando ou sendo enganado. Por quê? Há um perigo tremendo dentro das igrejas de aceitar pessoas como se fossem salvas por modo natural. Fulano de tal é filho de crente, membro da igreja, então ele é crente. Total engano. Ninguém nasce crente. Ninguém. Então, esse pensamento de que eu sou um crente porque eu nasci num ambiente crente, numa igreja evangélica, li a Bíblia, mas você nunca entrou pela porta. Nunca. Você está do lado de fora. Eu posso dar meu testemunho rapidamente? Eu era assim também. Eu era filho de crente. Mas eu nunca tinha entrado pela porta. Entrava na porta da igreja. Participava lá da igreja. Sabia os hinos da igreja batista. Mas eu era o ímpio. Eu não era ovelha do Senhor. Eu era do mundo. Tem milhares de pessoas assim. Inclusive, eu quero até advertir a muitos pais crentes. Vovô, vovó crente.
nos cuidados com os netos. Lembrem bem que os nossos filhos e netos precisam saber que eles precisam se converter. O maior trabalho evangelístico é feito dentro de casa, por papai e mamãe, ao cuidar da criança. Aproveita enquanto ela é pequena. Começa a mostrar, não iluda a criança. Tem alguns que ficam ensinando criancinha a pregar, a cantar, pensando que aquilo é bonito e que atrai Deus. Mas é puro engano. Não tem nada de verdade nisto. Então, queridos irmãos, lembrem bem, todos nós nascemos no pecado. E porque nascemos no pecado, não há como entrar no reino de Deus, a não ser que eu entre pela porta que é Jesus Cristo. Caso contrário, serei jogado no inferno. Ok, vamos adiante. Os pais, já falei, são os principais responsáveis em evangelizar seus filhos, desde pequenos. Se você faz a sua função em sua casa, então deixe agora a responsabilidade com Deus, que no tempo certo, Deus há de atuar. Ele é Deus glorioso. Então vamos lá. Há o perigo também de pensar que, porque meu pai e minha mãe são crentes, automaticamente eu já sou salvo. Não é verdade. Olha a vida de Eli, o sumo sacerdote. Os 2 filhos entraram, por serem filhos dele, entraram no sacerdócio também. Mas eram 2 ímpios perversos, que usavam o sacerdote para os seus desejos malignos, em comida e sexo. Que coisa terrível. Nota o que aconteceu. Deus repreendeu quem? Eli. Sua casa será destruída. Você vai morrer. Você não repreendeu os seus filhos. É meu dever repreender meus filhos. Eles são meus filhos. Mas porque são meus filhos, não são filhos de Deus, a não ser que nasceram de novo. Outro detalhe aqui é o perigo de achar que pode entrar por meio de uma mera declaração de fé. Isso acontece muito hoje. A pessoa é recepcionada na igreja porque ela fez uma declaração de fé. Então ela foi aceita como membro da igreja. E a pessoa pensa que automaticamente ela entrará no céu. É puro engano. Os judeus pensavam assim. Eles no íntimo, eles achavam que já tinha assinatura deles como filhos de Abraão, por terem o sangue humano de Abraão. Mas não acontece no reino de Deus. Nós nascemos no pecado e não tem conhecimento bíblico. Você pode ensinar as doutrinas da sua igreja, pode encher a mente da pessoa com aquilo, ela não nasceu de novo. Isso não faz uma pessoa nova criatura, de maneira nenhuma. Então, mas esse é o sistema hoje. Você entra na igreja, você passou por uma aula, então você é batizado. Eles acham que o batismo vai automaticamente tirar o pecado, fazer a pessoa nova agora. Então há um certo orgulho da natureza humana nisto. Você nasceu de novo? Você passou da morte para a vida? Você entrou pela porta como ovelha? Porque se você entrou, você é uma ovelha. Nós vamos ver isso posteriormente. Outro detalhe, queridos irmãos, não há quantia de água que possa trazer salvação ao perdido. Não há.
Primeiro deve haver o crer de todo o coração. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Convertei-vos para que seus pecados sejam cancelados. Nós podemos pegar nossas roupas, colocar na máquina de lavar, colocar detergente ou sabão em pó, e a máquina fará o trabalho de fazer a limpeza. Mas o pecado não é tirado com água, nem com sabão, nada disso. O pecado é só tirado pelo sangue do Cordeiro. Se continuar amontoando isso dentro das igrejas, o caminho para a ruína vai ser grande. Ninguém vai segurar isso depois. Porque se você enfeitar o coração de alguém que não é salvo, que nunca foi salvo, dizendo que ele é salvo, você vai trazer problema depois. Porque a pessoa fica orgulhosa, vaidosa. Também, o perigo de achar que pode entrar por uma decisão mental. Eu entendi, eu aceito Jesus. É claro que quando a pessoa está convicta dos seus pecados, que ela faz uma decisão por Cristo, é a verdadeira salvação. Ninguém duvida disto. Ninguém. Mas só porque eu entendi uma coisa, fez uma decisão, é salvo? Não, não tem isso. Salvação é diferente na Bíblia. O próprio termo salvação, ela já, dentro dela, está embutida essa ideia de pedir socorro. Ora, se eu estou perdido numa floresta, não tem como sair, eu preciso de socorro. Eu preciso que alguém vai me buscar, senão eu vou morrer ali. O que é salvação bíblica? É só fazer uma decisão? Não. Eu fiz uma decisão por... Não. É que você sentiu os seus pecados. Você viu o fardo dos seus pecados. E você pediu a Jesus Cristo para ter misericórdia de sua vida. É isso que é verdade. Agora, eu já vi muitas pessoas que fizeram uma decisão, mas depois, quando encaram a verdade, elas ficam com medo. Quando a fé começa com o homem, é como se fosse uma cordinha de uma fraquinha que não aguenta peso. A obra, quando é feita por Deus, ela é inquebrável. O homem que é salvo, que creu de todo o coração, você pode esperar a perseverança naquela pessoa. Ela vai continuar. Caso contrário, ela vai fugir. A Bíblia, 4 vezes, fala sobre a fé. Ela não foge, ela faz você viver, ela não se sente envergonhada, tá vendo? Eu não sei em quarto lugar, mas tem 4 definições da fé verdadeira. Qualquer um que fica com medo, será que eu sou salvo? Alguma coisa está errada. Você fez sua conversão foi baseada em seu orgulho próprio, e você não quer perder. Quando o pecador vai a Cristo, com seu fardo do pecado, aquele fardo vai cair. É Cristo o Salvador, não eu, não a igreja, não o batismo. Outro detalhe, queridos, o pensar assim pode estar levando ao perigo eterno. Você pode pensar, por exemplo, que você pode achar que aquela laranja é doce, mas você nunca experimentou, né? Você nunca experimentou. Muitos no dia de Noé, sem dúvida alguma, viram Noé fazendo uma arca, entenderam. Não foram todos que zombaram de Noé,
mas não quiseram fazer uma arca para sua família e para sua casa. Está vendo? Muitos entendem que Jesus morreu, ressuscitou. Tem um entendimento mental da coisa, mas nunca se converteram. Nunca passaram da morte para a vida. Nunca entraram pela porta. Não, estão do lado de fora. Outro detalhe, queridos, muitos acreditam que são salvos sem nunca terem ido a Cristo. Na Bíblia, Cristo é apresentado como tudo: porta, pastor, luz, caminho, verdade, vida, tudo Ele é. Então, se você não for a Cristo, você está perdido. O contexto aqui está falando dele com as ovelhas. Então, você não pode dividir Jesus. Você não pode dizer, eu quero Jesus assim, o restante fica para lá. Não. Quando o pecador se converte, ele recebe a totalidade de Cristo na vida dele. Não é uma porçãozinha, não. É o Senhor em sua totalidade habitando no pecador. A salvação bíblica é chamada de tão grande salvação. Não é brincadeira. Não é parcelinha, não. Para eu achar que eu posso viver como eu quero. Outro detalhe, queridos irmãos. Não querem entrar e ficam admirando do lado de fora. Muitos admiram. Admiram as doutrinas, admiram os cânticos, mas estão do lado de fora. Eu já evangelizei pessoas que ficaram assim, nunca se converteram. Morreram em seus pecados. Eu tive um irmão meu, que ele morreu em seu pecado. Ele entendia tudo, ele compreendia tudo. Ele foi criado na igreja, mas morreu no pecado. Também há o perigo de achar que entraram porque são ativos em algum trabalho evangélico. Como a natureza humana é terrível. Como ela gosta de se mostrar. O homem quer sempre fazer alguma coisa para Deus. Deus não está pedindo nada. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar almas. Converta-se primeiro. Deixa a graça operar. Quando você entrar pela porta das ovelhas, você verá que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Não corra para fazer um trabalho que Deus não mandou. Está cheio de elementos que se dispuseram por si mesmo para ser empregador, abrir um salão aqui, outro ali, quando Deus não mandou. E só enche o mundo de confusão. Vai pregar o quê? A palavra de Deus é peso. E Deus não colocou na boca de qualquer pessoa. Outro detalhe, se você se apresentar para trabalhar numa empresa, sem ser chamado, vale você trabalhar naquela empresa ali, chega lá, entra no meio do grupo lá, trabalhe, mas você não é empregado deles, você não foi chamado, você não está habilitado para isso, você não vai ganhar nada, e nem tampouco vai trabalhar, porque o dono da empresa não vai deixar. Você trabalhar para Deus, sem ser chamado, Deus não chamou. Está vendo isso em nossos dias? Eu vou trabalhar para Deus chamou. Eu estou vendo muitos elementos fazendo isso. Não é brincadeira pregar. Eu estou vendo as mulheres aproveitando esta época de empoderamento feminino para tomar a frente da igreja e ser pregadoras. Isso aqui é um desafio a Deus. É uma ofensa ao Todo-Poderoso. Quando a Bíblia manda ela ficar calada, ela abre a boca e diz, vou falar.
Então vamos agora. Cristo, a única porta de acesso. Você pode procurar em toda a Escritura e verá que não há outro. A Bíblia inteira é Cristo. Saliento isto, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai amar crente, você que é crente, vai conhecer seu mestre. A igreja hoje é uma igreja que ama o mundo. E ela, a igreja de Cristo, é para amar o seu Senhor. Ele é o único Senhor. Em toda a Bíblia, Cristo é apresentado como Salvador. João Batista o apresentou aos seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E qual a minha missão como pregador? Apresentar um Jesus diferente? Apresentar um Jesus que veio arrumar casamento? Que veio resolver problema de família? Não. Ele veio salvar perdidos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, queridos, procurem toda a Bíblia. Paulo diz, ou Pedro diz em Atos 4, abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então vamos lá. A Bíblia tem o nome de Maria? Tem. Tem o nome dos profetas, grandes nomes, como Isaías, Jeremias e outros nomes que a Bíblia apresenta. Tem os apóstolos também. Tem Paulo, tem Pedro, tem André, tem Tomé, tem Filipe, tem João. Mas todos esses nomes desaparecem. Ora, queridos, a Bíblia é contra exaltar nomes de homens. Se tem um homem que mais trabalhou para o Evangelho foi Paulo. Mas Deus faz questão que o nome dele fique fora, para que a glória de Cristo brilhe. Nós somos aquela vela que vai estar acesa, mas aos poucos vai murchando ali até que apaga. Cristo não. Cristo é o sol. Foi isso que ele falou com os judeus. Vocês gostavam da candeia de João Batista. Brilhou por um pouco tempo, ele morreu. Vocês não querem a luz? Eu sou a luz do mundo. Que coisa. Então, queridos, esses nomes todos desaparecem para que brilhe a glória do Cordeiro. Se não tiver ninguém para ouvir, a mensagem tem que ser a mensagem da cruz. As duas pessoas da Trindade, o Pai e o Espírito, não vai buscá-los não, porque as duas pessoas apontam Cristo como a porta. O Pai apontou Jesus como a porta. O Espírito Santo leva pecadores vivificados para Cristo. Ora, se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas, o Pai e o Espírito, você não irá ter resposta. Porque Deus fala ao homem somente por meio daquele que é o único mediador. Não tente buscar outro. A Igreja Católica criou Maria como mediadora. E por detrás de Maria tem vários outros mediadores. O Espiritismo tem milhares de mediadores. Por quê? Toda seita formada por homens, eles criam mediação fora Jesus. Sempre foi assim. E os apóstolos salientaram
esta verdade. Cristo, a porta. Vamos adiante. Em terceiro lugar aqui, a porta está aberta. Eu sou a porta, se alguém entrar. A minha casa agora, o meu apartamento, a porta está fechada. Quando terminarmos o culto aqui, trancaremos tudo aqui, a porta da igreja. Mas a porta da salvação está aberta, escancarada. Ela só fecha para você quando você morrer. Aí não tem mais jeito. Mas enquanto você estiver pisando neste mundo, respirando o ar aqui, você poderá saber que Deus não fechou a porta. O convite está feito para que pecadores possam entrar. Vem, pecador. Você está cheio de pecado? Não tem problema. O Salvador diz que entra pela porta, será salvo. Está aquela ali que está com pecados, que tem vergonha de Deus. Não tem problema. Olha o pastor das ovelhas aqui falando. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Por que não entrar? É pela fé. Pode entrar. Ele é o Salvador bendito. Ele está chamando arrependidos. Ele não veio buscar bonzinhos, religiosos. Ele não veio buscar isto. Ele veio buscar perdidos. E não importa quantos pecados tenham. Arrependidos, cheguem. Outro detalhe. Quanta tristeza para não entrar. Por que não entrar? Por quê? Por que ficar brincando com o mundo? Por que brincar com a morte? Por que brincar com o além, que é o inferno? Achando que amanhã você viverá? É perigoso. Tem muitos que estão vivendo assim. Fazendo aliança dia a dia com a morte e o inferno. Achando que amanhã não será a próxima vítima. Mas quanto perigo. Outro detalhe. Coração endurecido não consegue entrar. Não vai entrar. É abominável entrar por essa porta para um coração endurecido. Coração endurecido é o quê? Por fora, a pessoa parece maravilhosa pessoa. Amiga. Pode ser até chamado de amigo dos crentes. Mas o coração está endurecido. Não vai entrar. Porque está revoltado contra Deus. Todo o problema do homem não é com a minha igreja. Não é com Davi Sena. Não é com outra igreja. Todo o problema do homem é com Deus. Nós temos um hino no cantor. É o testemunho de alguém que foi salvo. Ele diz, dentro em mim, meu homem velho, quando ele ouviu a mensagem, contra a retidão lutou. Ele não estava dizendo, eu não quero esse Cristo. Aí ele diz, mas Jesus comigo estava, santamente me livrou. Olha que coisa. Quando o homem tem o seu coração endurecido, é perigosíssimo. Porque é ele que endureceu o coração. E Deus adverte. Tiveram muitos que ouviram sobre a porta. Deus deu uma oportunidade para entrar, mas endureceram os corações. E é perigoso isso. Quantos tiveram oportunidade de ouvir? Que é assim a salvação. Mas endureceram. Cuidado que quando endurece, o perigo maior é quando Deus vem e Deus endurece por fora. Aí não tem mais jeito. Aí é tarde demais. É como se colocasse o defunto no caixão, colocasse a tampa e fechasse de uma vez. Também, queridos,
Pode notar que os endurecidos estão sempre zombando. Eles não olham a Bíblia mais. Eles não examinam o que está escrito. Eles estão atrás de outras coisas, não da verdade. Ok? O coração mundano não vai entrar. Quem ama este mundo não quer saber da porta estreita. Ali é lugar de ovelhas, não de bodes. Os mundanos amam o mundo. Eles gostam de lá. Eles sonham com o mundo. Eles trabalham pelo mundo. Eles ganham dinheiro por causa do mundo. E é triste isso. Por que eu vou entrar pela porta das ovelhas? Tá? A coisa mais simples é a vida cristã. A vida cristã, você entra em Cristo, você encontra o quê? Pastagem. Então, a Bíblia está chamando ovelhas. Então, quem não é ovelha, vai atrás de quê? As coisas que os leões gostam. Então, é para ovelhas. Você vai encontrar a palavra de Deus. Você vai encontrar o caminho de seguir a Cristo. Você vai caminhar para o céu. Outro detalhe é que a pessoa não consegue desviar do mundo. Ele pode estar na igreja, mas seu coração está no mundo. Ele pode estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas o coração está no filme que ele vai assistir. Está no seu time de futebol. Está lá no cinema onde ele vai. Está com os amigos lá fora. Está com o divertimento que ele tem lá. Você lembra daquela parábola? Que o rei preparou um banquete e mandou convidar todos. Convidou pessoas. Lá não posso ir. Eu comprei um campo. Estou ocupado. Estou cuidando do campo agora. Desculpa. Veja. Outro fala, eu casei agora. Eu estou ocupado com minha esposa. Aí então, o rei, enfurecido, manda chamar todos, pobres, aleijados, todos, vão lá por todo lugar, enche a minha casa. Tem muitos assim, que estão tão ocupados, que não tem tempo para isto. Também, queridos, o coração adormecido não vai entrar. Quem está dormindo como a mulher de Ló, dormindo o sono do pecado. Você fala e a pessoa não acorda. Você pode dar beliscão nessa pessoa. Você pode chorar pela pessoa. Você pode gritar nos ouvidos. Mas ela não ouve. Ela é como a mulher de Ló. Ela estava tão embevecida dormindo com o povo. Ela estava já dentro da esfera de juízo, onde Deus ia descarregar a sua ira. É perigoso demais quando corações estão adormecidos. É por isso que Paulo chama a atenção dos crentes. Acorda, vós que estão dormindo entre os mortos. Coração também cheio de justiça própria não vai entrar. A pessoa que tem justiça própria, ela sempre vai achar lá dentro dela que ela tem alguma coisa boa. Ela está sempre encobrindo seu coração, sempre com desculpas. Ela está sempre comparando ela com outras pessoas. Ela está sempre comparando com aqueles outros pecadores. Ela se acha, ou julga muitas vezes, mais religiosa ou mais espiritual. É exatamente o contraste daquela pessoa que Cristo veio buscar. Ele não veio buscar justos. Ele veio buscar pecadores para tornar pecadores justos.
Esta é a verdade. Outro detalhe: coração ignorante da verdade não vai entrar. Não vai. Porque recusou ouvir a verdade. Tem pessoas que simplesmente tapam os ouvidos. Olha o rei Belsazar. Ele chamou Daniel. Para que chamou? Ele estava com os joelhos batendo no outro de medo. Quando a mão de Deus escreveu na caiadura da parede outra língua. Foi Daniel quem interpretou. Era a sentença de morte para ele. Ele simplesmente quis premiar Daniel. Daniel falou: hoje virão 2 nações, vão tomar o reino e você será morto. Ele não quis ouvir. Tem muitos que não querem ouvir a verdade. Eu li a respeito de um rei que estava na farra, no palácio. Aí chegou um dos servos dele, súditos, trazendo uma carta, anunciando que um exército inimigo estava se aproximando. Ele simplesmente não quis ler, quis continuar a farra. Quando acordou foi tarde demais. O exército já tinha entrado e ele foi morto. Olha que coisa. E, por fim, a porta é acesso para quem? Parece que eu coloquei aqui tanto obstáculo. Irmãos, é muito bom ter aquela parte negativa. Eu já vi pessoas mandando os outros fazer decisão. Quem quer fazer uma decisão para Cristo? Não existe isso na Bíblia. Cristo nunca chamou pessoas assim. Para ele, não. Mas ele diz aqui que ele é a porta das ovelhas. Ele diz o quê? Vocês podem perceber aqui, ele diz, versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, queridos, veja bem, ele é a porta das ovelhas. Então nós vamos ver aqui, por que as ovelhas? Vamos olhar o versículo 27. Ele diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então nós temos algumas verdades aqui. A primeira é que as ovelhas de Cristo vão entrar, porque Ele conhece. Então, para entrar por essa porta, é um chamado do Senhor. Ele chama as suas ovelhas. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a primeira coisa que Cristo faz é chamar. Enquanto o Evangelho não chamar, ninguém vem. Ninguém. Não adianta forçar a barra. Não adianta inventar coisas novas. Se o Evangelho não chamar perdidos, ninguém vem. Quando Deus entra em ação, pecadores vêm a Cristo. Pode ter certeza. O poder é de Deus em chamar. O Senhor conhece as suas ovelhas. Outros não vão entrar. Ele falou mesmo para os judeus. Aqueles arrogantes e endurecidos judeus. Ele disse, vocês não creem? Por quê? Por que vocês não creem em mim? Por que vocês estão sempre me perseguindo para matar? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Que é a resposta categórica. Não vão entrar. Agora, e as ovelhas? Elas entram porque houve o chamado. Quando Deus começa a atuar, não tem lugar onde Ele não possa entrar. Não tem bar onde Ele não entra e chama. Não tem família, por mais obstinada, rebelde, idólatra que for, que Cristo não chama perdidos ali.
Não há culto nem ignorante. Para o Senhor não há esse problema. Ele chama quando Ele atua. Nós estamos lutando aqui para Deus vir, intervir em nosso país. Nós estamos vendo aqui a intervenção da mentira no nosso país. A mentira circula por toda parte. Nós não estamos vendo a atuação misericordiosa de Deus. Olha o espírito de maldade, de adultério, de fornicação, de prostituição, pedofilia, homossexualismo. Tudo isso tomou conta do nosso país. Onde está a voz do Senhor? Onde tem pecadores? Não tem. Nós estamos vendo o ecumenismo. Tomou conta. Está todo mundo em paz com o pecado. A idolatria continua. O mundo continua desafiando Deus. Mas quando o Senhor vem, Ele começa a chamar. E elas entram e são salvas. Por que elas chegam? Elas têm fome de salvação. Na linguagem de Cristo aqui, Ele está falando sobre ovelhas. Elas entram porque têm fome do aprisco. O aprisco pode dar. Vem e alimenta de Cristo. Vem, pecador. O Salvador é maravilhoso. Foi Ele que foi na cruz pelos perdidos. Foi Ele que se entregou lá para arrancar o pecado. Foi Ele. Então pode crer nele agora. Eu falei sobre o terror da mentira que impera neste mundo agora. Mas Cristo pode estar operando agora, neste momento, chamando pecadores. Eu não sei o que a pregação pode fazer. É tremendo isto. Deus opera conforme Ele quer. Ele é o evangelista por excelência. Elas entram também para conhecer a verdadeira liberdade da salvação. Entrará, sairá e achará pastagem. Está vendo aqui? Entrando e saindo. A verdadeira liberdade da salvação. Por quê? Elas entram para achar descanso. Cuidado. A paz que há em Cristo. Todo pecador salvo encontra isto. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Cristo para mim. Quem escreveu estas letras é uma ovelha assim. Oh, Jesus, achei descanso em teu terno coração. É manancial de gozo e consolação. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Sou feliz com Jesus. Elas encontram gozo em Cristo. O Jesus moderno não traz alegria. O que traz são os sofisticados cultos de louvorzão. É Cristo quando entra na alma, que satisfaz a alma, que dá alegria ao pecador. Quanto mais eu conheço o meu mestre, ele é mais doce para mim. E sabe de uma coisa? Quanto mais eu sirvo a ele, quanto mais aquela irmãzinha serve a ele no seu lar, quanto mais aquele irmãozinho serve a ele, mais gozo e alegria tem. Cristo é a preciosidade. No Salmo 32 diz: alegrai-vos nele, exultai vós remidos, os retos de coração. Puxa, que coisa, regozijai-vos. Cristo é maravilhoso. Isso não é palavra oca, não. Os santos de Deus conhecem o seu Senhor. Ele é tudo para a alma. O Cristo moderno oferece o mundo. As suas músicas satânicas. Mas Cristo
é suficiente para a alma. Ó Jesus, achei descanso. E saem para quê? Porque diz aqui, entrará, sairá e achará pastagem. Saem para viver. As ovelhas saem para viver e vivem. Você não vê os crentes parados. Eles não são preguiçosos. Eles não são à toa. Eles saem para exibir a vida que há em Cristo. Eles são guiados, sim. Cristo vai à frente deles, guiando-os na vereda da justiça por amor do seu nome. É assim a vida do crente. Aquele que mentia parou de mentir, que roubava parou de roubar. É uma nova criação em Cristo, um novo homem em Cristo. Entre pela porta. Talvez tenha alguma alma insatisfeita com sua vida, miserável no pecado. Procurou achar no pecado alguma coisa que pudesse satisfazer, mas a alma está oprimida. Está buscando recurso aonde? Olha o Salvador bendito a chamar o perdido. Vinde a mim. Entre pela porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Pode chegar a ele. E ele vai lhe salvar para sempre.